Bom dia a todos. No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês fazer essa pantufa, né? Ela é bem quentinha, ela parece uma botinha, tem um cano aqui um pouquinho longo e ela tem elástico aqui para ajustar ao pé. E ela é feita com uma sola, né, de sandália tipo havaiana antiga. E aqui todo o acabamento, né, feito, vocês podem estar usando outro tipo de acabamento, como uma corda. E ficou muito legal e muito confortável. O primeiro passo é a gente fazer o nosso acolchoamento da nossa sandália. Uma sandália antiga. E a sandália às vezes é um pouquinho maior, e a gente pode cortar a sandália para ajustar a sandália ao tamanho do pé. Por quê? Porque essa pantufa tipo botinha, ela não pode ficar muito grande, porque se ela ficar muito grande, incomoda aqui no calcanhar. Então, ela tem que ficar certinho o tamanho do pé. Então, se vocês tiverem uma sandália maior, vocês corta a sandália para ela ficar bem certinha no tamanho do pé, né? A sola do tamanho do pé. E no vídeo anterior eu ensino como que a gente vai fazer esse corte e como que a gente vai colocar, né, essa espuma para a gente ter aqui um acolchoamento para ficar bem confortável na parte do pé. Como eu falei no vídeo anterior, eu não gosto da pantufa com crochê, porque o crochê fica um pouquinho áspero e só se for feito de lã, com a linha muito fofa, ele às vezes incomoda um pouquinho o pé. Então, para ficar andando dentro de casa, é melhor colocar um solado. Se for só para aquecer o pé, para quem vai ficar só vendo televisão, aí sim pode fazer solado de crochê, mas para andar incomoda um pouquinho, isso é minha opinião. Então, vou explicar para vocês o passo a passo. Essa pantufa é feita de uma única vez. Então, repare, olha, aqui tá o ponto. Nós vamos fazer esse ponto todinho, inclusive essa lateral, de uma única vez. Como eu falei para vocês, vou deixar aqui o link do vídeo, né, aqui na descrição, para vocês acessarem o meu primeiro vídeo de pantufa, para o vídeo não ficar muito grande. Então, o primeiro passo, vou fazer bem devagar, nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Vai corresponder a esse biquinho aqui, olha, onde que nós vamos fazer esse biquinho aqui, tá bom? Então, aqui eu tenho, ó, primeiro pontinhos que nós vamos fazer. Nessas 7 correntinhas, eu vou fazer uma correntinha e vou trabalhar 1, 2, 3. Na quarta, eu vou fazer 1, 2, 3, que vai ser o meu aumento. E depois eu vou fazer 1, 2, 3. Agora, eu vou fazer minha segunda carreira. Como que eu vou fazer a minha segunda carreira? Eu vou fazer aqui aumentos dos dois lados. Então, eu vou levantar a minha agulhinha, a minha laçada, e vou fazer nessa primeira. Pegando só a parte de fora. Ó, aqui tem 2 laçadinhas, eu vou pegar só essa daqui de fora. Eu vou fazer 1, 2. Eu vou trabalhar essa parte de fora. Quando chegar aqui no meio, que é aquela do meio que eu faço 3, eu vou fazer 3 de novo. Então, 1, 2, 3. E volto, vou trabalhar a lateral. Quem estiver começando, é bom ficar contando, né? Para ver se vai fazer os pontinhos certinhos, sem ficar aumentando, para não ficar torto. E aqui também eu faço 2. Então, ó,
eu vou trabalhar 2 aumentos aqui, vou fazer aqui 3, que eu vou fazer mais aumentos, e vou trabalhar aqui. De novo, essa carreira de aumentos. Afrouxo. 1, 2. Ó, errei aqui, vamos voltar. Só pode pegar a de fora. 1, 2. E agora, vou fazer de novo 3. Sempre pegando pro lado de fora e aumentando em cima e nas extremidades. Mais um pontinho, 2. De novo. Afrouxo a minha laçada. Faço 1, faço 2. Um, 2, 3. Novamente, faço mais 2 aumentos. 1, 2. Então, eu tô fazendo exatamente, ó, isso aqui, né? O biquinho aqui, ó, da minha botinha aqui, da minha pantufla, né? E eu vou continuar. Aumentando dos 2 lados. Aqui eu tô fazendo com tamanho 35, né? Que é o meu pé. Quem quiser fazer maior, é só aumentar essa parte aqui, né? Então, quanto essa parte, geralmente, ela é padrão, né? Tem 15, mais ou menos, aqui, de 15 de largura. E o que vai aumentar é a largura aqui do sapatinho. Aumentei. Então, aqui, ó, para vocês terem ideia, ó, é o nosso início aqui. E eu vou continuar fazendo aumentos. Eu daqui a pouquinho vou parar, vou medir para vocês, porque eu tô usando a linha Duna com agulha 3,5. E às vezes a dimensão do ponto, ela tem diferença. Umas pessoas fazem mais apertado, outros fazem mais frouxo. E às vezes, seguindo só a contagem de pontos ou de carreiras, não fica igual. Então, o ideal é vocês, além das carreiras que eu vou falar aqui para vocês, quando eu mudar os aumentos, que a pantufa é só feita com esse ponto. O que a gente vai fazer é mudar a hora que a gente vai fazer aumentos bilaterais e a hora que a gente vai fazer só o aumento aqui, e tem horas que nós vamos fazer diminuições aqui. Então, é só isso. A pantufa é feita de uma única vez assim, direta. Então, vocês têm que ficar atento ao tamanho, porque pode ter uma diferença de pontos com relação ao tamanho. Então, se a gente usar uma linha muito fina para fazer,
É lógico, se vocês usarem a mesma quantidade de pontos que eu tô usando aqui, vai acabar ficando menor. Então, o ideal é medir tamanho e não quantidade de carreiras. Quem estiver trabalhando com a linha Duna ou uma linha similar, que tenha 6 fios, geralmente fica quase do mesmo tamanho. Então, tá aqui, ó, o início da minha pantufla. E eu agora fiz, ó, 1, 2, 3 cordões. Agora, depois dessas 7 carreiras, eu vou medir para vocês quanto que deu de tamanho essas 7 carreiras. Então, ó, eu tenho quase aqui, ó, 10 centímetros aqui. Eu tenho aqui, ó, quase 10 centímetros, tem 9 centímetros de largura. E mais ou menos 6 centímetros de comprimento. Agora, eu vou trabalhar diferente. Eu vou trabalhar agora sem aumentos. Então, eu vou levantar a minha agulha, a minha laçadinha, depois que eu tenho aqui, ó, 6 centímetros por 9, e aí quando vocês tiverem esse tamanho de 6 por 9, vocês podem fazer essa mudança ou trabalhar, como eu falei aqui, 7 carreiras e depois fazer isso. Então, agora eu vou trabalhar, ó, sem aumento. Não fiz mais o aumento aqui da lateral. Só vou fazer o aumento do meio. Quando chegar aqui, eu faço o aumento, ó. Vamos continuar aumentando. Só que agora não vou aumentar mais as extremidades. Então, tô chegando aí ao final, né? E nas carreiras anteriores, e quando eu chegava aí, eu fazia 2 pontinhos nesse último. E agora não vou mais fazer. E eu vou retornar, né? Vou fazer meu último pontinho aí e vou retornar sem fazer aumentos, tá? Quem tá começando, é melhor contar a quantidade de pontos. Vou voltar, vou alargar minha laçada, vou pegar no primeiro pontinho e vou trabalhar assim nas carreiras até conseguir uma distância aí, da lateral aí de mais ou menos 15 centímetros. Então, geralmente a nossa pantufla vai ter 15 por 15. Então, ela tá com 9 de largura por 6. Eu vou trabalhar dessa forma até obter 15 de largura por 15 de comprimento. E aí, nós vamos mudar o nosso ponto para fazer a lateral. Então, olha, eu tô aqui trabalhando, né? Essa parte aqui da pantufla. Repare, ó, que a gente vai aumentando e só tá aumentando aqui e a gente já vai dando formato aqui da pantufla, ó, bem arredondadinho, né? E a gente já vai dando formato. Então, eu vou trabalhar esse meio aqui, né? Que, ó, esse meio, ele tá com 12 centímetros, e eu vou trabalhar ele mais ou menos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cordões. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu vou trabalhar mais um pouquinho aqui, até obter os meus 15 centímetros aqui, 16, de acordo aqui com o peito do pé. Então, mais ou menos esse tamanho aqui, ó, né? Ó, pra gente fazer aqui o peitinho do pé aqui, a gente tem que trabalhar aqui mais ou menos 15 centímetros desse tamanho. Então, eu vou continuar trabalhando dessa mesma forma, aumentando aqui
e aqui não fazendo mais aumento, tá bom? E já volto com os meus 15 centímetros já pronto. Então, eu cheguei aqui, já tô com a minha largura de 15, mas eu ainda não cheguei ainda no comprimento de 15, que eu queria chegar para ficar bem fechadinha ali no peito do pé. Então, o que que eu vou fazer? Eu agora vou fazer uma carreira em que eu não vou aumentar mais a quantidade de pontos, porque toda vez que a gente aumenta no centro, a gente está aumentando a quantidade de pontos. E eu, então, agora vou trabalhar de forma que eu não aumente mais a quantidade de pontos. Então, ó, eu vou pular esse primeiro e vou fazer no segundo. E vou continuar fazendo. Então, fazendo essa diminuição nas laterais, eu vou manter a minha quantidade de pontos e posso aumentar agora o peito do pé da altura que eu quero, cobrindo ali o meu peito do pé. Então, eu fiz aí mais ou menos 11 cordões e essa é a distância que deu mais ou menos aí 15 a 16 centímetros. E aí, a partir daí, eu vou seguir trabalhando as laterais. Aqui, ó, eu vou pegar um laçado, ó, para poder diminuir um ponto. E aí, eu diminuí um ponto ali também. Então, toda subida eu pulo um, no finalzinho eu faço 2 pontos juntos. E com isso, eu vou mantendo a minha quantidade de pontos aqui iguais. Então, nós vamos trabalhando, sempre aumentando naquele pontinho, que eu sempre aumento, né? E diminuindo na lateral. Então, olha só o tamanho que fiquei. Eu quis aumentar um pouquinho aí, para ficar com 16 centímetros. E eu continuo mantendo a minha lateral de 15. Agora, vou trabalhar, né? Vou terminar essa carreira e vou trabalhar a carreira sozinha, né? Contando meus pontinhos aí até ter o tamanho da pantufa que eu quero. E aí a gente pode aumentar quanto a gente quiser, dependendo da largura que a gente quiser, da altura que a gente quiser o nosso cano. Então, vou trabalhar aí mais uma carreirinha e já volto para mostrar para vocês como que nós vamos fazer a lateral. Então, agora cheguei aí ao final, né, dessa carreirinha, tô aí arrematando meus 2 pontinhos aí que eu fiz, os meus pontinhos juntos, e eu vou voltar agora a trabalhar todos os pontos. Então, ó, vou pegar na primeira, na segunda, e vou trabalhar todos os pontos agora, sem fazer nenhum aumento nem diminuição. E aí eu vou trabalhar até o primeiro pontinho, né? Daquele pontinho ali do biquinho. Vou deixar esse pontinho sem fazer, que vai ser o nosso meio, e vou voltar agora trabalhando. Indo e voltando, sem aumento, sem diminuição, reto. Isso vai ser a lateral da nossa bota, tá? Ó, vou começar, ó, abro a laçada no primeiro pontinho, sem aumento. E vou dando continuidade, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. E aí, nós vamos fazer essa lateral, o comprimento da sandália, menos uns 2 centímetros. Por quê? Porque como essa linha é sanfonadinha, eu quero que a minha pantufa fique ajustadinha no pé. Então, nós vamos dar uma certa esticada nela para que ela possa abraçar a nossa sandália. Então, nós vamos trabalhar com 2 centímetros a menos. Chego aí no final do meu pontinho,
sempre contando, volto. E assim sucessivamente. Então, é essa lateral aí que nós vamos trabalhando até finalizar, tá bom? Até o comprimento ideal que a gente vai fazer. Então, olha, eu vim trabalhando só esses 20 pontos, né? E agora tá na hora da gente medir. Então, o que que nós vamos fazer? Vou pegar aqui um alfinetinho, eu vou centralizar aqui no meio aonde vai ficar. E eu vou medir, olha, nós vamos esticando um pouquinho. Até chegar aqui a metade. Então, tá bom pra mim. São 23 carreirinhas desse, cordões desse, pra chegar. Porque a gente tem que fazer aquilo que eu falei pra vocês, ó. Faltando mais ou menos 12 centímetros, a gente apertar pra que ela fique bem justinha ao pé, não fique sobrando aqui no calcanhar. Então, pra mim, já tá bom, ó. Tá aqui o meio, já tá suficiente aqui pra mim. E eu agora, nós vamos trabalhar o outro lado. Então, eu vou arrematar aqui e já volto para mostrar para vocês que nós vamos começar agora a trabalhar desse lado aqui, fazendo esse cordão aqui retinho também do mesmo jeito. Então, olha, repare, eu vim trabalhando assim e agora seria assim. Então, a gente não pode deixar de prestar atenção no lado que a gente vai trabalhar, porque senão a gente acaba colocando do lado contrário. Então, olha, se eu vim trabalhando assim, agora eu tenho que voltar. Vou introduzir, deixar esse pontinho no próximo pontinho, aquele pontinho era aquele pontinho do aumento do meio, e vou trabalhar agora da mesma maneira que eu trabalhei o outro lado, com a mesma quantidade de carreira. Então, eu vou indo e voltando, sem fazer nenhum aumento, trabalhando todos os pontos aí dessa lateral, tá bom? Vou trabalhar indo e voltando da mesma forma e já volto para mostrar para vocês o acabamento da pantufa. Então, é assim que vai ficar, né? Vai ficar um V ali, nós vamos trabalhando e vai ficar esse V aí no pezinho, onde que vai ser onde nós vamos colocar o tornozelo. Bom, então tá aqui, eu terminei, né, as duas partes do mesmo tamanho. E agora, eu estou aqui no finalzinho, eu vou unir essa parte aqui. E aí, olha como é que ela já fica com o formatozinho da pantufa da botinha, né? E agora, nós vamos unir essas duas partes aqui, para depois unir a sandália. Então, vou passar a laçadinha aqui pro lado de dentro. E vou... Quem quiser pode fazer também com agulha de mão. E eu vou aqui, ó, arrematando aqui, pegando um, pegando do outro lado e fazendo um ponto baixíssimo. Então, vou acabar aqui os meus últimos pontinhos. E aí, vou ficar com as duas aqui, que depois eu vou arrematar. Então, já tá pronta aqui a parte que a gente vai fixar aqui. Então, essa parte aqui, olha, ela vai ser a parte aqui do meio da nossa pantufa, né? Do meio da nossa solinha. Eu vou fixar aqui.
com o alfinetinho. E vou fixar aqui com o alfinete, ó, que vai fazer uma certa resistência. Porque tem que fazer essa resistência mesmo, pra gente poder ter bastante conforto aqui, ó, na hora de vestir a pantuflazinha ou a botinha. Dá até pra sair com ela, né? E aí, ó, ela fica esticadinha, né? E agora, nós vamos começar a fixar a pantufa. Então, eu já deixei aqui, ó, uma linha, né? Aqui no final do crochê. Nós vamos fixar na sandália. Então, sempre com uma agulha de ponta, né? Onde que a gente vai prender a parte de crochê na sandália. Então, a gente vai sempre pegar em diagonal, que fica mais fácil, né? Que a gente introduz a agulha ali da mesma forma que vocês estão vendo, em diagonal. E a gente vai pegando o crochê e dando um espacinho de mais ou menos ali, uns 2. E aí, a gente vai dando um espacinho aí de 3 milímetros a 4 de espaçamento e a gente vai fixando, então, o crochê a nossa sandália. Então, é bom a gente sempre prender com o alfinete, porque aí já fica direitinho aonde a gente vai, aonde a gente esticou, tá? E assim nós vamos fazer, vou fazer assim a toda a volta, até fixar bem. Sempre lembrando de introduzir a agulha em diagonal, para facilitar a passagem da agulha. Então, nós vamos continuar fazendo esse caseadinho aí, né? Esse ponto, pegando sempre em diagonal, a toda a volta da sandália, do solado da sandália, fixando bem a parte do crochê para que não solte, tá? Então, vocês não peguem no tecido, vocês têm que pegar em diagonal um pouquinho da sandália. Pode ficar tranquilo que não vai soltar. Então, eu vou fazer toda essa volta e já mostro para vocês a finalização. Agora, para ficar mais confortável no pé, não ficar soltando, ficar bem ajustadinho, porque com o tempo o crochê também vai cedendo, nós vamos colocar um elástico na borda. Então, eu medi aí 20 centímetros e agora estou costurando, né, esse elástico, né, um elástico fino, pode ser um elástico redondo, que acho que ficaria até melhor se fosse um elástico redondo, mas eu tinha esse, estou usando esse, com 20 centímetros. Então, nós vamos fixar bem para não arrebentar e vamos agora fixar ele na sandália. Então, agora aí com a pantufla já prontinha, né, nós vamos fixar com ponto baixo a toda a volta esse elástico, né, esses 20 centímetros de elástico que eu costurei para fixar. E agora nós vamos fixá-los aí. Então, tá aí o meu elástico, né, bem firme. Eu vou colocar ele na borda da pantufla e depois fazer todo o ponto baixo à volta. A gente tem que fazer isso em cada carreirinha, né, de baixo. A gente vai procurando colocar a nossa agulha aí em cada carreirinha para esconder bem o elástico. O ideal fosse que tivesse um elástico da mesma cor, mas na ausência desse elástico, nós podemos usar esse branco que dá para esconder bem. Então, olha, eu introduzo a agulha, pego a laçada, tiro 2 e assim eu vou fazendo sucessivamente até finalizar. Então, chegando aí ao final, né, nós vamos fazer nossos últimos pontinhos e arrematar a nossa linha, fazer um acabamento, esconder a nossa linha aí por dentro do crochê trançado e não esquecendo sempre de botar um pontinho de cola universal depois que a gente arrematar e esconder bem a nossa linha aí. Então, agora, fazendo esse acabamento, essa parte aí já está finalizada. Então, tá aí, né? E eu agora vou esconder esse acabamento aí, né? Fazer um arremate desse acabamento. Então, vamos fazer o arremate. Nós vamos fazer uma laçada,
Vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Vou fazer agora mais uma correntinha de subida. Na segunda correntinha, a partir da agulha, eu vou fazer meu primeiro ponto. Então, 1, 2, 3. Vou virar. Vou alargar minha laçada, pegar nas duas laçadas e vou fazer 1, 2, 3. E assim nós vamos trabalhando até obter o tamanho do contorno do solado, que a gente vai fixar para finalizar o acabamento da pantufa. Então, agora nós vamos finalizar colando, né, o nosso acabamento aí na margem toda aí da nossa sandália, toda a volta da nossa sandália. E aí é só a gente fixar aí direitinho, né? Vamos primeiro unir essas duas partes e depois nós vamos fixar essas duas partes. Para unir essas duas partes, vocês podem estar tanto unindo elas com agulha de mão, né? Uma agulha grossa que dê para passar suficientemente a linha, ou tá mesmo com agulha de crochê. Eu às vezes prefiro fazer com agulha de mão porque eu acho que fica mais delicado. Então a gente arremata aí e vamos agora fazer o arremate. Finalizando essa parte, então, nós vamos com o auxílio de alfinetinhos, prender a nossa tirinha toda à volta e vamos agora colar com a cola universal, sempre botando bastante cola, apertando e deixando essa tirinha na margem da sola da sandália. Não vamos deixar em excesso ali para não ficar incomodando na hora de andar. Então, agora nós vamos ajustando, vamos apertando, mantendo e vamos fixando com alfinetinho até colar toda a borda. Adorei compartilhar esse projeto com vocês, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, compartilhe o vídeo e curta a página do crochê. Muito obrigada!